Olá pessoal, eu sou Eliane Dávila, estamos aqui na Vale TV com o programa As Pessoas Inspiram. E hoje eu tenho uma convidada super mega especial que vai falar com a gente sobre educação, né? Ela é empreendedora, ela é escritora, ela também é mentora, e ela tem um projeto muito legal que impacta a formação de lideranças aqui no Brasil e até internacionalmente. Nós vamos chamar aqui a Soraya Schutel. Soraya é uma amiga queridíssima já de longa data e tem um trabalho muito importante, né? Então, contigo, Soraya, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a tua vida, né? E todos essas suas crenças e teus valores aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Que delícia, é muito bom estar aqui contigo, muito legal esse novo projeto, Eliane. É, Obrigada. Vamos lá, a educação é o que me move, sempre me moveu. Na realidade, eu venho de uma família que desde sempre valorizou muito a educação. Então, partindo dos valores desde os meus avós, a minha avó, né, saiu da roça e foi a única filha que pôde estudar. Depois as suas filhas também seguiram o caminho do estudo. E a única coisa que nunca faltava em casa era comida e educação, né, educação formal e educação dentro de casa também. Então, eu venho de um ambiente, um núcleo, um humus, uma terra muito próspera no sentido de visão da importância da educação. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, eu sempre gostei muito de estudar. Então, desde criança, desde adolescente, eu sempre me dediquei muito aos estudos e foram estudos muito transversais. Então, não só aquilo que a escola trazia, mas eu me interessava muito por outros argumentos, línguas. Eu sou poliglota desde muito jovem, por vontade própria. Então, o estudo acabou sendo muito natural para mim. Eu tive muitas experiências educacionais também fora do país. Fiz intercâmbio aos 16 anos, uma parte do meu doutorado eu fiz fora, fiz também uma pós-graduação em psicologia na Rússia, então assim, são mais aí de 30 países que eu tenho experiência, mas tudo assim buscando o conhecimento, a educação, e claro, né, acabei então caindo na área de empreendedorismo, justamente com a educação. Então hoje eu sou empreendedora, cofundadora de uma escola chamada Sonata Brasil, Olha só. onde o foco é a educação de líderes para o presente e para o futuro que a gente precisa construir. É verdade. Ô Soraya, tu falaste uma coisa muito importante aqui, que é esse conhecimento formal e o informal, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre a sonata, enfim, né? Para deixar uma mensagem aqui diferente, né? Sobre a educação, né? Que eu acho que vale muito. Vamos lá. Muitas vezes a gente delega as estruturas educacionais formais a responsabilidade da educação integral de um ser humano. É claro que a gente precisa cada vez mais estar aprimorando os princípios, os métodos educacionais, desde a primeira infância, a educação de adultos, a formação de professores. É claro que tudo isso é importante, mas eu quero ir além disso. O mundo de hoje, ele exige cada vez mais o aprender a aprender, o amor pelo aprendizado. Então, cada vez mais é a pessoa que tem que ser a dona da sua carreira, no sentido de, poxa, eu tenho interesse nesse setor, mas vai e estuda sem necessariamente a escola ou alguém te cobrar. Eu vi muito isso ao longo da minha trajetória, talvez por esse humus que eu venho, né, essa terra fértil de amor pelo conhecimento, e foi muito, Eliane assim, desses conhecimentos paralelos que eu ia buscando, como as línguas estrangeiras, que foram me abrindo tantas portas. Vou te dar um exemplo, com 13 anos, por vontade própria, eu comecei a estudar francês, e nenhum colega queria, né? E me identifiquei tanto com essa língua que daí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com o Rotary para o exterior, o que mudou a minha vida. Ou seja, começou a abrir minhas portas de carreira internacional. O francês me abriu tantas outras oportunidades de carreira depois, também de fazer um doutorado num país francófono, como na região do Quebec, do Canadá. E depois eu aprendi o italiano, porque do francês para o italiano é muito simples, são estruturas gramaticais muito próximas. Então, o que eu quero trazer, né? Com este exemplo de língua que tem tantos outros, nós precisamos ter mais iniciativa para nos diferenciar, né, no mundo de hoje e buscar aquilo que faz sentido para si mesmo, porque a escola não vai necessariamente te ofertar tudo. Então, é isso que eu estou querendo trazer, nossa liderança de buscar aquilo que faz sentido em termos de conhecimento.
Perfeito. E uma outra coisa, Soraya, que eu acho que também é relevante a gente ressaltar aqui, é a importância do ser humano em todas as suas dimensões, né? Que eu acho que na tua vida, assim, também, acho que tem talvez experiências tuas aí que tu possa comentar com a gente. Uhum. Não, a gente não pode mais falar hoje em educar e treinar apenas o nosso cérebro, ou seja, nossas capacidades apenas cognitivas, ou se a gente for voltar lá para o teste de QI. A inteligência ela não é mais mensurada apenas por essa dimensão humana, ela é também mensurada e valorizada também nas outras dimensões, como a inteligência socioemocional. O que isso significa? Quanto mais capacidade, habilidade eu tenho de relação, ou seja, inteligência social, de construir vínculos, e mais eu tenho inteligência emocional, de entender as minhas emoções, para, por consequência, entender dos outros, isso é cada vez mais um grande diferencial no nosso mundo de hoje, gente. Por quê? Porque a tecnologia está aí, tem tanta informação no Google, daqui a pouco os robôs vão estar cada vez mais nos ensinando tudo aquilo que é muito técnico, muito teórico. Só que o que diferencia neste mundo digital é o humano. Então, e infelizmente a nossa geração, né, Eliane, ela vem de um universo onde só o cérebro era valorizado. Então a gente tinha que ir para a escola para aprender a estudar, para aprender a passar de ano, para passar no vestibular. Mas que bom que hoje já tem tantas outras iniciativas que trazem inteligência socioemocional também dentro dos seus programas educacionais. Mas volto para o ponto que eu falei antes, a gente tem que desenvolver muito inteligência socioemocional em outras experiências fora. Então, por exemplo, autoconhecimento, ou seja, escolas que proporcionem autoconhecimento, livres, escolas livres, programas livres, terapia. A gente tem que começar a ressignificar os processos terapêuticos. Todo ser humano precisa de terapia. Deveria ser base da saúde pública, inclusive. Porque quantos problemas de saúde física a gente resolveria resolvendo as questões emocionais. Experiências de trabalhar em projetos sociais, em trabalhos comunitários, por exemplo, voluntários. Tudo isso amplia muito, muito as nossas habilidades de relacionamento social. Então, o que eu estou trazendo? O mundo mudou, que bom, né? Porque a gente está em constante mudança. Não estou dizendo que necessariamente a gente tem evoluído, mudou. Eu faço essa ressalva de evolução porque a humanidade está super evoluída tecnologicamente, cientificamente, como nunca, mas a gente vê aí tantos índices, né, de depressão, de ansiedade, suicídio, como nunca na história do ser humano. Então a gente precisa, estamos evoluindo tecnicamente, mas e o lado humano, como fica? Então toda essa evolução não está respondendo os principais dilemas e angústias do ser humano. Então a gente precisa olhar o humano integralmente. É muito nesta área que eu trabalho. Então, venho de uma carreira tanto experiencial, né, de me desenvolver como ser humano integral, e isso é para sempre, é para toda a vida, é o lifelong learning. Então, estudei muito sobre esse tema, mas sobretudo, a escola que eu cofundei, a Sonata Brasil, ela é voltada para isso, para desenvolver o ser humano integral, que infelizmente a nossa geração não teve. Né? Foi muito voltada para as habilidades técnicas profissionais. Ô Soraya, uma outra coisa tu fizeste a tua formação de doutorado, né, analisando a temática da sustentabilidade, certo? Perfeito. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho como isso se conecta também para a formação do teu pensamento e dos teus projetos atualmente. Perfeito. Ótima pergunta, Eliane. Muitas vezes a gente entende a palavra sustentabilidade de modo superficial. Isso é papo de gente green, a gente verde, né? A gente que cuida só do meio ambiente. Não, gente. Isso deveria ser um tema central de todas as discussões da nossa sociedade atual. Porque sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável diz respeito à manutenção da vida humana em sincronicidade, em respeito ao ambiente, ao planeta. Ou seja, nós estamos falando da permanência da vida. Isso deveria ser um tema central da nossa sociedade. Né? Então, quanto mais eu estudava esse tema, que sempre me atraiu, o desenvolvimento sustentável ele traz 3 principais pilares: o ambiente, o meio ambiente, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, como gerar sociedades que respeitem esses 3 pilares. Muito bem. E quanto mais eu ia aprofundando, eu ia entendendo que antes da gente chegar num modelo macro
social, econômico, ambiental, a gente precisava falar do quê? Do ser humano. Porque o ser humano é a base, é a célula do corpo social. Então não tem como a gente falar de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, sem trabalhar o ser humano sustentável, que é o quê? Aquele ser humano que sabe gerar a sua própria economia, ou seja, que sabe fazer, aquele ser humano que respeita primeiro o seu primeiro ambiente, que é o quê? O seu corpo, para depois respeitar o ambiente que ele vive, para depois respeitar o ambiente social. Então, antes da gente pensar em macro, de criar grandes modelos sociais, a gente tem que falar do ser humano sustentável. Inclusive, com toda a minha tese, minhas pesquisas, eu recebi uma premiação na sede das Nações Unidas sobre essa correlação. Então, a gente tem que pensar muito como nós estamos educando o ser humano para que ele seja sustentável, para que ele se sustente. E a base, Eliane, da sustentabilidade é o autoconhecimento. Porque não é possível uma vida plena e que se sustente em todos os aspectos do ser humano, psíquico, emocional, físico, tudo, social, se essa pessoa não sabe quem ela é. Então a gente volta para os clássicos da antiguidade, seja oriental ou ocidental, o conhece a ti mesmo. Então, nós precisamos de uma educação para que o ser humano entenda o seu diferencial único, que todo ser humano é único, para que ele possa ir exercendo essa singularidade, essa unicidade no mundo, seja como talento, seja como entrega do seu melhor. Parece filosófico, claro que tem uma filosofia de fundo, muito profunda, humanista, mas a gente precisa de uma educação para que o ser humano possa ser a ele mesmo. Nós somos muito pautados na educação do fazer, muito. Então, assim, a pessoa tem valor se ela faz, ok? Mas o ser humano não é só fazer, o ser humano é ser, o ser humano é pensar. Então, a gente precisa começar a integrar todas essas dimensões na formação do ser humano, da primeira infância até a vida adulta. Então, veja quantos os desafios que nós temos também e oportunidades em termos de educação. Sem dúvida, sem dúvida. E, Saia, deixa eu te perguntar, já falando um pouquinho sobre a sonata, né? Me conta aqui como é que surgiu a sonata, né? E eu sei que tu tens sócia também. O que significa a sonata? Eu queria que começasse a comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Sonata significa, primeiro vem dos dois nomes que fundaram esse Natália. Então, a Natália é minha sócia, cofundadora da Sonata. E o objetivo da Sonata, então, a partir de todas essas minhas investigações, né, de acadêmicas, de experiências pelo mundo, de ter em mente uma nova proposta, não estou dizendo que é a única, tem tantas pessoas hoje trabalhando em novos métodos educacionais, junto com a Natália, que teve uma longa carreira, muito bem sucedida no jornalismo, e ela também estava almejando gerar mais impacto no mundo, não só transmitir muitas vezes notícias ruins na TV. Então a gente se une, nos conhecemos também no ambiente educacional, e há 7 anos nasce a Sonata Brasil. Então um dos objetivos do Sonata é despertar a música de cada ser humano, porque a nossa visão filosófica, como eu falei um pouquinho antes, é que cada ser humano é único. Então a natureza ela é criativa, um dos princípios da vida e da natureza é a criatividade. Tanto que a gente observando lá fora, tudo é diferente, inclusive as folhas de uma árvore. Isso faz com que nós humanos também sejamos diferentes em tudo. Então a diversidade não só no aspecto do nosso corpo físico, mas também da nossa alma, da nossa psique. Ou seja, cada vez mais, então a Sonata se propõe que os nossos alunos possam encontrar a si mesmos, fazerem questionamentos e também por meio de experiência, a gente não trabalha só na parte intelectual, muito pelo contrário, é muito pela experiência, até porque o adulto e o ser humano aprende pela experiência. Então o método é aprendizagem transformadora, o adulto aprende pela experiência, para refletir sobre si mesmo, para depois criar novos caminhos. Então a Sonata busca isso, que a pessoa simplesmente seja ela mesma. Porque muitos de nós acabamos o quê? Entrando numa forma de educação, e quando eu falo educação, minha crítica aqui não é apenas às estruturas formais, ok? Até porque elas são muitas e muitas dificuldades, o Brasil é um país muito grande, imagina trazer um padrão de educação para o país como um todo. Sempre tem que melhorar, mas enfim, a crítica não é só aqui, mas sim a sociedade como um todo, os modelos, as morais sociais que visam colocar as pessoas em caixas, em padrões. E muitas vezes a gente pode... enfim, podem ter gênios, crianças gênias, né, na parte com uma sensibilidade artística que são absolutamente irrelevantes para o modelo educacional onde elas vivem. Então, quantos gênios nós estamos deixando de cultivar? Então, é muito importante a gente observar isso.
É. E A uma gente não coisa. tem mais gênios como no período do Renascimento. É verdade. Ô, Soraya, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Tu falaste uma coisa bem interessante, que é a questão da sustentabilidade, tá? Falando na pergunta anterior, é conectado com a questão de nós estarmos desconectados com a natureza, desconectados com o outro e desconectados com nós mesmos, né? Então, Perfeito. eu acho que mais ou menos por isso aí tu já pode dar uma fala também, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A necessidade desse desenvolvimento também para o humano. Perfeito, Eliane. Traduziste a minha fala, né, de modo sintético. Então, como é que um ser humano vai respeitar o ambiente, a natureza, se ele esqueceu que ele é natureza? Ok? Se ele segue apenas uns padrões, um esquema onde ele nem sabe quem ele é. Então, de novo, para a gente atingir a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a perpetuidade da vida nesse planeta, nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a respeitar quem somos. E o que é respeitar quem a gente é? Não é só se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. Isso é a casca. É olhar, entender o que me diferencia das outras pessoas. Ou seja, onde é que estão os meus talentos, minha vocação, os meus valores, a minha emoção mais genuína, e tentar exercer isso ao longo da vida, buscar, porque esse é o nosso maior tesouro. E quanto mais uma pessoa, digo por estudo e por experiência, com mentoria e educação de centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, foram muitas pessoas que a gente já impactou. Quanto mais uma pessoa encontra quem ela é, mais a vida se torna plena e próspera. E quando eu falo prosperidade, é paz no coração, é equilíbrio, é também dinheiro no bolso, porque faz parte do nosso sistema social e para aquilo que faz sentido para cada pessoa. Ou seja, nós precisamos de uma reconstrução de uma sociedade a partir do princípio do conhece-te a ti mesmo. Perfeito. E Soraya, Faz olha parte, só, muitas faz parte. pessoas fazem Sonata, isso. Soraya, é tudo, mas é É isso aí, tudo né? Eu acho que junto. é tudo junto, é isso aí. Olha só, e pensando nessa construção então da sonata, né? Eu vejo assim, já fui aluna de vocês também e acompanho vocês nas redes. Como é que a questão feminina aparece nesse movimento todo? Linda pergunta. Também a partir dos meus estudos de desenvolvimento sustentável, Eliane. Quanto mais eu estudava, isso foi especialmente nos meus estudos de doutorado e quando estive no Canadá. Quanto mais eu estudava os prêmios Nobel, os grandes pensadores do tema de desenvolvimento sustentável, mais eu ia encontrando esse ponto comum. Então, quando eu estava estudando a Amartya Sen, né, que foi prêmio Nobel da Economia, um dos idealizadores do DH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele dizia que se as mulheres não tiverem o seu devido lugar na sociedade, de poder, de tomada de decisão, a gente nunca vai ter uma sociedade mais igualitária, que busque a paz, ou seja, mais equilibrada e mais sustentável. Então, esse foi um dos autores, tiveram tantos outros que eu fui estudando. O próprio Raja Sisodia, que eu sei que tu gostas bastante também, né? Estás bem envolvida e estudas bastante do capitalismo consciente, que é uma nova forma de propor o capitalismo. Os líderes precisam ser mais femininos, ou seja, características mais humanas que foram abafadas por tanto tempo, lideranças como um todo. Então, quanto mais eu estudando desenvolvimento sustentável, mais eu vendo a necessidade da gente auxiliar as mulheres a gente voltar a ter um equilíbrio humano em todas as esferas de poder, sociais, comunitárias e assim por diante. E a partir disso eu começo a me engajar muito com a causa. Então começa em 2014, um projeto gigantesco da Natália Leite, que é minha sócia, e da Ana Paula Padrão, chamado Escola de Você. A gente impactou mais de 500 mil mulheres. Nossa. E foi um projeto, na verdade, começa como um projeto social e de pesquisa. Isso é muito interessante, Helene, que eu vou compartilhar aqui contigo. Naquela época, o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele estava investindo muito em formação técnica de mulheres, de comunidades, especialmente da base da pirâmide, okay? Ou seja, de situações de classe C para baixo, de pobreza também. Então, iam lá, certificavam, faziam um curso, sei lá, de costureira. Aí, depois de um certo tempo, viam que essa mulher não estava no mercado de trabalho, não estava gerando renda. Por quê? Porque a renda, isso também é estudo de outro prêmio Nobel, uma mulher com dinheiro no bolso, ela gera benefício para quem? Para a comunidade. Porque ela vai investir no seu filho, vai investir na comunidade e assim por diante. Então, o BID não estava vendo esse resultado. Então, em parceria com a Escola de Você, foi feita uma pesquisa com uma população bem grande no Brasil. E o que se identificou? Que se a gente não trabalha, não desenvolve soft skills, habilidades socioemocionais, especialmente a autoestima,
que a estima da mulher em relação a ela mesma, ela entender o seu valor, não tem como a gente gerar riqueza e prosperidade. Ok? Ou seja, não adianta ter só a formação técnica. Tanto que as mulheres estão sempre na autocrítica, né? De modo geral. Eu nunca estou pronta, isso também é pesquisa, né? Tu sabes. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma vaga lá, será que eu estou pronta? Está sempre lá com a sabotadora interna, né? A impostora. Então, esse foi um dos projetos que eu participei, foram mais de 500 mil mulheres, e a partir de então, a gente tem vários projetos, cursos voltados também para o desenvolvimento da liderança feminina, mas olhando o quê? Este lado justamente mais interno, ou seja, a valorização da mulher em relação a ela mesma. Não vou dizer aqui os porquês, né, que a gente tem tanto problema de autoestima, existem questões muito antigas, históricas, milenares, que não é o caso de trazer aqui por causa do tempo que a gente tem, mas é um ponto que nós precisamos curar e desenvolver, a relação da mulher entendendo o seu próprio valor. Em muitos casos, inclusive, Eliane, de violência doméstica, vem de baixo, e que acontece em todas as classes, tá? Todas, inclusive dúvida, na mais. Sem dúvida. Todas. Vem muitas vezes de problemas de entender o seu próprio valor, e quando eu falo de valor, não é olhar no espelho, de novo, isso é só a casca, é entender o seu valor, a sua capacidade de construção e de realização, junto com a autonomia financeira, ok? Se a gente não desenvolver esses dois pilares, vai ser muito difícil a gente mudar a realidade. Mas a gente tem tantos movimentos acontecendo também nesse sentido. Então, só para finalizar esse tema da mulher, o meu foco de trabalhar com a mulher, ele tem uma visão muito mais ampla. Ele não é uma questão apenas de gênero, ele é uma questão de curar um passado que por muitos milênios a mulher não pôde escolher, né, pela sua vida, e faz pouco tempo, né, gente, não podia trabalhar, não podia ter conta corrente, cuidar do seu patrimônio, escolher marido, não podia, hoje pode. Nós somos a primeira geração que começa a escolher tudo isso. Então, o meu foco é tanto em curar, né, dentro do meu micromundo, daquilo que eu posso, esse passivo histórico, junto com o desenvolvimento sustentável. Porque a gente não tem como desenvolver uma humanidade mais equilibrada e perpetuar a vida nesse planeta sem o feminino. Até porque quem que gera vida é o feminino. Então a gente precisa trazer o feminino de volta para o centro das discussões, a visão feminina, e tanto que pesquisa recente de Harvard, as empresas que mais sobreviveram e de certo modo conseguiram lidar com a crise pandêmica foram lideradas por mulheres. Por causa das suas características mais humanas, de engajamento, de motivação, de pensamento rápido, de ser muito ágil. Então, nós precisamos cada vez mais de mulheres em cargo de poder, para que a gente possa construir um novo mundo. Mas, para isso, precisa de uma educação integral. É verdade. E uma outra coisa que eu acho bem legal da Sonata, assim, é essa questão de trabalhar a diversidade também, né? Da importância de trabalhar... Tem o feminino que ficou muito tempo abafado, sim, tem. Mas a gente tem que trabalhar junto, né? Com todas as pessoas que estão dentro dessas organizações. E eu queria que tu fechasse, assim, essa fala, falando um pouquinho sobre a experiência da Sonata e da transformação, os impactos realmente que tu enxergas nesse sentido no mundo corporativo. Sem dúvida, Eliane, o nosso foco não é gerar mais uma divisão. O nosso mundo está tão dividido, né? Tão polarizado. A gente precisa cada vez mais encontrar o caminho do meio, como já dizia Buda. Né? Então, encontrar a união entre tudo aquilo que nos diferencia. A própria filósofa Hipátia, a gigante Hipátia, né, lá de muitos séculos atrás, de Alexandria, ela dizia que há mais pontos em comum do que aqueles que nos divergem. Então, a gente precisa começar a encontrar esses pontos em comum para gerar verdadeira colaboração. E sim, a nossa visão é que o ser humano só vai ser humano a partir do momento que a gente começa a integrar as diversidades e entrar na verdadeira colaboração. Então, um dos aspectos, sim, são homens e mulheres trabalhando cada vez mais juntos em parceria, porque a gente tem muito o que aprender. E não só pelo aspecto do gênero, a gente tem muito o que aprender com outro ser humano, né? Afinal, o que nos constitui como seres humanos é a capacidade de relacionamento social. Dizia Aristóteles, o humano é humano porque ele é um ser social, é isso que nos constitui. Então, os líderes, a gente trabalha muito com lideranças homens, empreendedores, donos de startups, enfim, executivos, e devo te dizer que eles também vêm nos procurar para desenvolver mais esse lado emocional, porque não é fácil também ser homem num mundo como esse, né? Ou seja, o que eu quero trazer? É muita pressão, é muita necessidade de mudança imediata,
Eles já entenderam que as ferramentas que aprenderam nas escolas de gestão não são suficientes para crises como a que a gente está vivendo, e para isso precisam despertar o quê? O seu lado mais humano, que é o lado emocional, como criar vínculo, o lado intuitivo, e todo ser humano tem isso. Então, e volto a referenciar a Raja Sisódia, né, do capitalismo consciente, os líderes precisam ser mais femininos. E quando a gente fala disso, é resgatar esse lado das habilidades, não estou falando de gênero, estou falando de habilidades, bem da filosofia lá oriental taoísta, Yin Yang. Então, os dois lados, né? Então, tem o Yang, que é o lado mais fora, estratégia, enfim, todo mundo que diz respeito ao mundo externo, e o Yin é o mundo interno. Então, te digo que muitas das lideranças masculinas têm nos procurado para despertar esse lado mais humano, que também as escolas e o padrão cultural encaixotou. A homem não pode chorar. A gente menos, né? Pelo amor de Deus, vamos mudar esse discurso, vamos mudar essa ficha. Sem dúvida, então, sem sim, dúvida. A nossa visão é a vida é diversa, a vida é criativa. Portanto, se ela é criativa, tudo que ela vai gerar vai ser diferente. Se a vida é isso, nós somos vida, nós somos natureza, a gente também precisa acolher a diversidade da forma de pensar, da forma de ser. Senão a gente não vai gerar uma sociedade de verdade inovadora e humana. Porque no final, gente, o nosso foco não é só desenvolver robô, né? Vamos ser sinceros. Sim. Nosso foco aqui é sermos mais humanos e o resto tudo que seja meio para isso. Então, e a humanidade requer a abertura à diversidade. Perfeito. Soraya, então finalmente aqui já passou muito rápido. Já? Mas eu queria que você deixasse as suas redes, enfim, como é que as pessoas podem te acessar, né, para saber um pouco mais, enfim, do teu trabalho, da Sonata e tudo mais. Vamos lá, gente. A gente é bastante presente nas redes sociais, especialmente no Instagram e no LinkedIn. Então, o Instagram é Sonata Brasil Oficial. Também tem o meu, que é Soraya Schutel Oficial. Então, no Instagram, tanto no Instagram quanto no LinkedIn é bem fácil de achar. Ou se alguém quiser trocar uma ideia, enfim, por e-mail, querer entender mais os nossos programas educacionais, a gente trabalha com mentorias executivas, individuais ou em grupo, cursos de formação, tem várias áreas, desde liderança feminina, que é autogestão feminina, comunicação, enfim, tem tantos temas, e também com imersões presenciais no Brasil e no exterior. Essa é uma das nossas grandes forças, as missões educacionais para autoconhecimento, para desenvolvimento de liderança no exterior. Então, países como França, Portugal, Itália, a gente já tem bastante expertise nisso, mas é claro que quando a gente puder, né? Agora é impossível, mas a nossa previsão é, claro, para os próximos anos, quando a gente puder fazer viagens com segurança. Nosso e-mail é contato@sonatabrasil.com.br. Bem fácil. Ai, que maravilha falar contigo, Soraya. Foi um prazer enorme estar contigo. Agradeço o pessoal também aqui da Vale TV que nos acompanhou e ficou com a gente aqui até o final dessa linda entrevista, né? E a gente pôde conhecer um pouco mais essa mulher inspiradora que é a Soraya Schutel. Gente, muito obrigada, Soraya. Obrigada mais uma vez e até semana que vem. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo.